la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. What kind of democracy is that? What kind of freedom is that? Isto é a doutrina liberal. É a doutrina que o mercado e a democracia vão juntos, são inseparáveis. Isto é uma praga. Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. O meu nome é Felipe Abal e Gabriel Divan tem que fazer a piada. Agora, só ano que vem, hein? Podcast só ano que vem. Vira Casacas assim, ó. A gente não vai gravar nada até o ano que vem. Sempre a piada de tiozão do Réveillon. Cara, Réveillon tá aí, dependendo de onde você estiver, tá calor. E enfim, estamos aqui reunidos em trio, sim, porque falamos diretamente de com Carapanã. E aí? Sucinto. Como estamos nesse final de ano? Todo mundo cozinhando aí? Porra, cozinhando é apelido, cara. Meu Deus do céu. Imagina o Forno Alegre aí. Não, cara, aqui... Não teve um lance de que choveu granizo outro dia no Rio Grande do Sul? Então, tipo assim, bateu um calorzinho, aí São Pedro falou, cara, vou mandar isso, estão querendo um negocinho pra animar, e aí mandou um granizo, cara, pra gelar. Enquanto não chover fogo, nem as pererecas lá do filme, cara, tá assim, ó, tá no lucro, cara, tá no lucro. O negócio tá complicado. Dá aquela chuvidinha, assim, que é pra dar uma cozinhada, né? O cara joga uma água na panela mais, assim, e tal, e aí nós vamos, né? Aí nós vamos. Mas é isso aí, Vira Casacas no ar, final de 2025, mais um ano muito maluco. Mas a gente não veio aqui para falar dessas coisas, não dessa vez, porque estamos aqui, meus amigos, com o nosso já clássico, já esperado, já festejado episódio de dicas radioativas no Brasil, não sei. Escolha um adjetivo pertinente. Não é dicas de férias pro Brasil radioativo? Acho eu que não sei. Dicas de férias no Brasil radioativo. Radioativo. Então, pessoal, eu vou indicar Chernobyl, daí o outro indica o dia depois do amanhã. Exatamente. Aquele filme. The Day After. Nossa. Mas olha só. Pior filme. Dicas radioativas, tá bom? Bom, você já sabe do que nós estamos falando. Nós três vamos ficar aqui falando sobre dicas, conselhos, coisas. Vai ser, na verdade, um episódio invertido. Nós vamos falar 2 horas de dicas culturais e 10 minutos de Bolsonaro soluçando. Mas antes disso, Gabriel Divan, eu gostaria de lembrar o pessoal que você é daquelas pessoas que faz votos de final de ano, né? Você faz uma promessa de final de ano. Prometo apoiar o Vira Casacas, cara, para que a gente esteja aqui de novo, né, no final de 2026, porque ano que vem, meu Deus do céu, é Copa do Mundo, é eleição, tem muita coisa para ser falada e a gente quer estar aqui, mas nós precisamos do apoio das pessoas, né? Às vezes o pessoal ali, tô com preguiça de compartilhar, hoje eu não vou compartilhar, hoje eu não vou falar para as pessoas ouvirem, hoje eu não vou botar um comentário dizendo o que eu achei, poxa, isso já ajuda bastante, claro. Agora vê só, Carapanã e Gabriel Divan, faz o cálculo aqui comigo. A pessoa pode ir lá no apoia.se/viracasacas, pode ir lá na orelo.cc, pode agora, enquanto tá ouvindo isso aqui, abrir ali o aplicativo do seu banco, fazer um pix recorrente para viracasacaspodcast@gmail.com e botar 5 pilinhas. Diz assim, eu vou ajudar com 5 pilas. E daí, no dia 31 de dezembro do ano que vem, Gabriel Divan, a pessoa gastou um total de R$60 ajudando o Vira Casacas em um ano. Cara, isso é absurdo. Eu poderia dizer assim, isso é tão absurdo que nós vamos aumentar esse valor, mas nós não vamos aumentar esse valor. Você vai pagar R$5 mensais e já vai permitir que o Vira Casacas continue. E a gente vai enfrentar 2026 inteiro e não vai ser fácil, né? Eu já olhei nos búzios aqui e não vai ser fácil. E ao final de 2026, quando a gente estiver gravando um episódio radioativo das Dicas Lascadas ou coisa parecida, nós vamos lembrar desse momento aqui e vamos dizer,
dizer, sobrevivemos mais um ano, mas para que esse futuro aconteça, você precisa colaborar com os projetos que você gosta. Você fica reclamando aí, os caras ficam reclamando da outra lá, né, que fica fazendo fofoca da caserna, ficam reclamando da outra lá com o cabelo não sei do que, ficam falando não sei quem, que é porta-voz de não sei o que. Então faz o seguinte, meu amigo, ao invés de passar o dia inteiro falando mal dessas desgraças aí, você fala bem do Vira-Casacas, você espalha a palavra do Vira-Casacas, você compartilha o Vira-Casacas e você apoia o Vira-Casacas com R$5 mensais, pelo amor de Deus. É a única coisa que eu tenho a dizer aqui. Porque o pessoal tem uma tara impressionante, né? Eu vou ver as piores mídias dos piores veículos de todos os tempos pra ficar falando sobre eles. Tá aí, qual é que você gosta, my friend? Não sei, eu só não gosto. Eu sou uma máquina de ódio. Pois então mude isso aí. Tá na hora da gente construir alguma outra coisa. Então vamos lá, apoie Vira-Casacas, compartilhe Vira-Casacas, escuta o Vira-Casacas aí nas plataformas, nas ruins, nas boas, tamo em todas, vai no YouTube, vai no Instagram, vai no Blue Sky, vai lá, deixa estrelinha, coraçãozinho, faz o diabo, faz o escambau pra nos ajudar. É isso que a gente minimamente merece. Ora, temos que ter amor próprio aqui. Paulo Oliveira, amor próprio. Então é o seguinte, vamos lá que estamos com sede de dicas. Eu quero absorver dicas. O que vocês têm de dicas? Nós vamos fazer sessões temáticas aí? Nós vamos fazer o quê? Cada um por si? A coisa vai indo assim, a moda Miguelão? A moda caralho? Vamos fazer uma rodinha, né? Um depois do outro, por causa que a gente até tem... Nós temos algumas semelhanças e algumas diferenças. Então vamos ver se... Carapanã, tu vai surpreender ou você vai vir com um jogo em primeiro lugar? Porque agora o pessoal tá entrando de... Não. Claro que eu vou vir com o jogo em primeiro lugar. Você tá maluco? Que isso, bicho. Eu queria pensar o seguinte, cara. Vamos lá. Eu vou pensar, se eu vou no jogo ou eu vou no anime? A pergunta do cara é essa. Não, eu vou no jogo primeiro. Cara, eu tô desafiando uma regra que eu coloquei pra mim mesmo há uns 10 anos atrás, ou mais 10 anos atrás, pelo menos, que era de não jogar jogo online. Eu tô jogando um jogo chamado Ark Raiders. Um jogo que é assim, provavelmente em algum lugar da Europa, uns humanos são, sei lá, os sobreviventes de um pós-apocalipse meio a lá Terminator, sacou? Onde tem um monte de máquina, de robô, de drone que tomou conta do mundo, e os caras vivem numa base no underground, e para a humanidade conseguir sobreviver, ela depende de uns mercenários que são os Raiders, que são os caras que vão na superfície lutar contra as máquinas e trazer recurso, sucata, essas coisas. E esse jogo é um pouco assim, é meio cada um por si, mas na real as máquinas que são os inimigos, né, porque os bichos são difíceis pra um cacete. Não tem nenhuma coisa, tipo, não tem nada que impede um jogador de atirar no outro ou alguma coisa do tipo. Mas é incrível como, no geral, nesse jogo, a tendência, nem sempre acontece, mas a tendência é que as pessoas colaborem, sacou? Porque se você fizer uma merda do jeito errado, você pode virar vítima das máquinas, assim, cara. E o jogo tem uma estética legal, assim, eu não sei explicar, um negócio meio retrowave, bem feitinho, um jogo sueco, cara. Bonito, assim, com uma boa trilha sonora, um negócio... É simples, cara, mas é tão divertido. O jogo é divertido. É o que eles chamam de extraction shooter, né? Você vai com seus recursos lá pra tentar umas coisas, pegar uns negócios e voltar pra casa. Você tem meia hora até os caras lá, os robôs, quando você tá na superfície, se passar de um certo... Pode ser meia hora, pode ser 20 minutos, dependendo de quando você sai da base, mas os caras vão mandar uma máquina que eles chamam de orbital, que vai mandar um míssil na sua cabeça, se você não voltar em meia hora. Sacou? Não tem jeito, assim. Aí o cara... Essa não tem escapatória, sacou? Aí tem aquele monte de drone, de robô que parece umas aranhas, um negócio assim, absurdo, cara. E são vários tipos de cenários, são enormes, sacou? Umas arenas do jogo, entre aspas, são cenários enormes, assim, com umas represas destruídas, cidade, uns negócios assim, maluco, estação espacial. E aí a ideia é que você coleta, sucata, volta, produz mais equipamento e vai de novo, né? Só que se você morrer, você perde tudo que você estava carregando. E aí o legal é que, assim, em geral, esse tipo de jogo é muito punitivo. Só que esse aí tem um negócio. Você vai pra uma missão que você não precisa levar muita coisa, você pode simplesmente fazer um free loadout. Você vai lá, aperta um botão, pega um negócio, qualquer coisa que a base te oferecer, né? Que vai ser uma arma, um treco, um negocinho de cura e tal, e vai. E aí é legal, porque você quer explorar um cenário novo, você pode ir nesse negócio minimalista, assim, sem muito problema, você morre, não fica puto.
Mas eu tava rindo, porque eu acho que das 15 vezes que eu morri, 2 foi pra um player, pra outros players, e atacado pelas costas, alguma loucura assim, e o resto tudo foi pra robô, sacou? O resto... cara, o jogo, eu tava pensando nisso, eu falei assim, tem uma caralho, que deu uma década que eu não jogo nada online e gosto, né? E acho legal, assim. E esse eu fiquei surpreso, né? Porque assim, primeiro... O lance de que agora, é bem comum, né, cara, é que as empresas fazem uns jogos que exigem, sei lá, velho, 5 placas da NVIDIA, uns trecos que hoje é caro pra caralho por causa de AI. Esse roda bem, rodou bonito, com um gráficozinho legal. Eu fiquei positivamente surpreso. É aquela coisa, né, pode ser que daqui a um mês o jogo tá cagado, e é uma merda, e todo mundo, o jogo é tóxico. Mas no momento, Ark Raiders é um jogo bom, cara. E vamos aproveitar, vou jogar esse negócio aí no final de ano, até, né, cara, até esquecer da vida, né? Porque é melhor jogar pra esquecer do que beber pra esquecer, Abal. Eu não sei se você concorda, até porque beber eu não pra bebo esquecer... mais. Então tá aí. Eu bebo menos do que eu deveria, talvez. Mas eu jogo mais do que eu deveria. Eu acho que a gente compensa uma coisa com a outra, cara. Aquela coisa, o meu work hard, party hard hoje em dia é dar dinheiro pra Steam, cara. A Valve ganhou mais dinheiro com eu ter parado de fumar e beber do que beber como eu fazia antes, do que qualquer outra coisa. É incrível, cara. Mas esse jogo aí, cara, Panã, ele é daqueles que tu fica conversando com os outros jogadores também? Você pode falar com os caras. E, em geral, assim, pode ser por emote. Não atira, não sei o que. Você quer juntar, pode abrir o microfone, falar um treco. Essa aí é o que eu ia passar dizendo. Não atira. Não atira. Não, mas isso é um negócio comum, assim, cara. Porque, vamos supor, você tá atirando em outro player, o barulho atrai os robôs do mal, os bichos vêm voando, uns drones. Cara, é muito massa, cara. Eu tô tipo... É incrível, assim. Os caras fizeram um negócio que é relativamente simples, parece simples e é muito divertido. E assim, vamos supor, você perdeu tudo que você tinha. Não tem esse negócio de você vai ficar muito desamparado, não sei o que. Você vai lá e vai com um treco de graça. E dá pra fazer as missões do mesmo jeito, sacou? Dá pra fazer tudo igual. E aí eu tô naquele negócio, era assim, não, vou jogar isso aqui, uma partida. Aí você joga... E às vezes quando você morre é mais divertido ainda. Eu tô rindo porque... A última que eu joguei, cara, antes da gente começar a gravar, eu fui num cenário que eu nunca tinha ido antes, que é um vale. O cara no vício, assim, só mais um. Não, só mais um, exatamente. Eu fui num vale pra fazer uma missão, é um vale enorme, aberto, e em geral, quando as coisas são abertas, os drones, eles têm muito mais facilidade de te cercar, te ferrar e tal. Aí, correndo, escondendo, aquela loucura toda. Aí cheguei num lugar que é uma igreja abandonada, aí consegui destruir uns drones, encontrei outros players lá, trocamos uma ideia sobre onde era... o lugar que tinha que fazer uma missão, eu vi que eu não ia ter tempo, falei, vou embora antes que o orbital manda um míssil na minha cabeça, e aí quando eu tava voltando, tem um desses robôs lá que eles chamam de Rocketeer, que manda uns foguetes na tua cabeça, e aí bicho, fui pego de surpresa, não vi o bicho, tava escondido atrás de uma árvore, tomei o negócio, caí, aí consegui arrastar pra dentro do lugar que é o elevador lá que você toma pra voltar pra dentro da base, tipo, que você pode ir arrastando, assim, tipo, andando e tal, e conseguir escapar, cara. É divertido demais, bicho. O negócio é genial. Acho que eu não sei, eu tô pensando nisso porque alguma coisa que os caras fizeram, pode ser que muda, mas alguma coisa que os caras fizeram torna a ideia de você atacar outro jogador, assim, à primeira vista, algo pior. Não sei explicar, sabe? Do que deveria ser. É claro que tem gente que vai jogar desse jeito e tal, mas eu achei muito interessante, cara. Gostei bastante, assim, e é raro, porque, cara, meu ódio de jogo online, acho que talvez isso aí, cara, é um problema, né? O cara que joga Counter-Strike 20 anos da vida dele, depois ele cansa. É isso. Horrível, cara. Pois é, já começamos esse programa, você aí, ouvinte, cara, não pare de escutar, porque aí o Gabriel Divan, ele vai recomendar um filme bom, o Abal vai recomendar uma série boa, mas a gente abriu com o Carapanã recomendando o jogo porque é uma tradição natalina, final de ano. E é uma oportunidade, cara. O cara entra ali 10 da noite, vai jogar Ark Raiders e encontra o Carapanã lá, assim, o Carapanã diz, onde é que vamos ali?
Pô, O Carapanã fala assim, não atira. Não atire, cara. Don't shoot, Não, don't shoot. vai morrer, filha da puta. Mas eu sou o Carapanã. Você, como é que é? Você tá aqui pra quê? Não, atire. Vai matar um Carapanã. Não, olha, tá louco, cara, tá louco. Mas em homenagem também ao nosso primeiro episódio das dicas furadas pro verão radioativo, eu não vou falar como é que foi a minha primeira e única experiência, de novo, né, com jogos online e tudo mais. Mas foi na base do não atire, mas eu não fui respeitado, inclusive. Eu pedia não atire, aí que os caras tiravam. E teve aquela também que eu fui roubar um carro no meio do deserto, assim, esse carango dando sopa aqui. Aí eu explodi assim que eu arranquei. Um cara deixou uma merda de uma bomba num carro só pra um corno que nem eu ir lá. Não, olha. Mas enfim, ó, estamos falando de filme, né? Eu vou dizer uma coisa pra vocês, cara. Eu fui no cinema 2 vezes nos últimos tempos aí, nos últimos espaços de 1 mês, sei lá, é muito raro isso, né? Um deles foi um filme que eu sabia que ia sair na coisinha em 3 dias depois que eu vi no cinema, mas igual eu fui ver no cinema, né? Porque deu vontade, né? E aí o outro eu só veria no cinema porque eu quero apoiar a causa, né? E eu tô falando do Morra Amor, né? Que já está na coisinha aí, nas coisinhas do Brasil, aí você consegue assistir o filme Morra Amor. E esses dias aí, no fim de semana aí que passou, eu fui ver o Agente Secreto. Inclusive eu queria dizer que eu tava saindo do cinema, apareceu um camarada e disse assim, ô Gabriel, pô, sou apoiador do Vira Casacas, que eu juro que eu fiquei meio sem jeito, assim, eu falei, pô, obrigado, fiquei aquela coisa. Aí depois eu pensei, porra, né, cara, podia ter engatado um papo ali, né, perguntado mais coisa e tal. Então você, meu amigo, né, que me cumprimentou aí na saída do cinema, no Moinhos Shopping, né, faz favor de dar um alô aí qualquer hora aí pra gente trocar uma ideia. Felipe Moro Bilibil. Já te digo quem é que foi. Foi o Felipe. Ele mandou a mensagem? Mandou um e-mail. Porra, então Ia te contar resolvido. No final. Ia te contar no final do episódio. O enigma tá resolvido. Então, Felipe, um abraço aí. Desculpa aí qualquer coisa. É que eu tô saindo do cinema e vi aquele trocinho. Gabriel. Aí eu olhei e fiquei pensando assim, quem é esse cara? Aí eu pensei assim, aquele tempo do processador trabalhar pra eu lembrar quem é enquanto eu vou respondendo evasivas, assim, aí meu, tal. Não, mas ele foi gentil, ele foi honesto e disse assim, pô, sou apoiador do Vira Casaca. Senão fica que nem aquela crônica do Luiz Fernando Veríssimo, né? Do cara que fica falando, e aí fulano, pô, e aquela galera lá tem visto, tá? E o cara não lembra e vai dando uma agonia. Até que no final ele descobre que o cara também não sabia, porque o cara fala, grande Edgar, tal. Aí, que Edgar, caralho, que merda é essa? Mas, pô, Felipe, valeu aí, cara, obrigado e muito legal, né? Estamos famosos, né, pessoal? A gente tá aí andando na rua, o Carapanã tá no jogo andando, aí vai lá o cara e tem o orgulho de matar o Carapanã, né? Então, é isso, cara. Mas, enfim, eu quero falar do filme anterior. Eu queria saber qual é que era a tua dica, porque Morra Amor, eu adorei, Gabriel de Vannes. Cara, não, eu achei muito bom. O filme é foda pra caralho. Original, diferente, sabe? O cara tá olhando uma coisa assim, que o cara saca assim, porra, tô vendo um negócio com proposta. E aí acontece o quê? Eu não tinha visto nem lido nada sobre. Eu fui assim na vontade, fui na confiança. E eu esperava que ia ser uma coisa mais ou menos um thriller meio linear, no que diz respeito ao casal. Eu imaginei que pudesse ser alguma coisa que envolvesse alguma questão de crime ali, né, entre eles, ou algo parecido. E eu não tinha lido o livro, né, no qual o filme se baseia, nem nada. E aí me deu uma curiosidade, e aí faz alguns dias que eu terminei de ler o livro Morra Amor, da Ariana Harvich. Tá aqui na minha mão, inclusive, né. Cara, o filme é uma leitura perfeita do livro. Ele é uma versão assim que eu não vou dizer que seguiu um roteiro, porque obviamente não é todas as cenas tintim por tintim, mas ele capta o livro, em algumas coisas ele coloca, né, escancaradamente na tela, outras coisas ele coloca as vibes na tela, mas assim, livro e filme dialogam muito bem. E olha, vocês vão me desculpar, mas assim, o que sobra de literatura e de crônica e de ensaios ruins sobre essa questão da, a mulher
a mulher que, né, tá vivendo aquele momento difícil, pós-parto, a mulher que não tá se vendo no papel de mãe, esposa, a mulher que não tá conseguindo, né, se colocar naquele joguinho da família perfeita, a mulher que quer explodir, esganar o marido de vez em quando, a mulher que às vezes não aguenta mais o choro do filho e só quer ir embora. Cara, o que tem de leituras, né, fracas sobre isso, ou sei lá, em algum momento autopiedosos ou coisa parecida, e esse livro e esse filme, eles mostram com tanta coragem, assim, cara, uma mulher em surto, né, uma situação que o cara às vezes fica com raiva dela, às vezes o cara se compadece, né, imagino que mulheres lendo e vendo o filme devem ter uma identificação muito mais pesada. Agora, uma forma de colocar um surto que não é para dizer assim, olha que mulher louca e que coisa ridícula, ao mesmo tempo que não é simplesmente para fazer uma absolvição humorista da coisa, não, cara, é bem interessante, uma relação assim bem complicada de um casal, uma relação ali onde me arrisco a dizer que ninguém tem culpa de nada, né, e velho, assim, ó, muito pesado, muito profundo, bem filmado e, cara, o livro é um barato, recomendo demais, assim, ó, então querem ver o filme, é uma ótima pedida, né? Todo mundo trabalha muito bem, né? Você pode até achar que em algum momento a Jennifer Lawrence tá meio histriônica, tá meio demasiada, as caretas, as coisas, mas, cara, ela ilustra assim, ó, com perfeição o sentimento da mulher. O livro é um fluxo de consciência daquela mulher, assim, e é uma narrativa bastante frenética, assim, e às vezes é nonsense mesmo, então pode crer que não é exagero, nem bobagem, nem nada do tipo, não, é o espírito do livro levado direitinho pra tela, aquela mulher engatinhando, rosnando, se jogando no mato, pulando, se machucando, né, querendo matar o marido, querendo dar tiro, fugindo por aí, é muito legal, cara, muito bom de se pensar nessas hipóteses, nessas coisas aí. E, velho, de novo, né, é uma forma de você mostrar toda uma carga de sentimentos sem ficar fazendo acusaçõezinhas, né, meio trouxa e sem também simplesmente só passar a mão na cabeça e pronto. Não, cara, tu tá tentando mostrar aquele sentimento de uma maneira bem visceral, assim, eu acho que o livro é muito feliz nisso e eu acho que o filme andou bem por aí. Então, cara, recomendo as duas coisas. O filme, o Morra Amor, e o livro da Ariana Harvich, e ela é argentina, não sabia disso, né? Interessantíssimo, assim. Aí a perspectiva do filme, eu acho que não aparece, eu não lembro de ter isso aí bem explícito, mas a perspectiva do livro também tem isso, né? Uma mulher estrangeira indo morar com o marido, então ela tem mais esse estranhamento também, ela tem mais esse não pertencimento. Eu acho que no filme não rola isso, né? Eles estão no interior, não. Eles estão no interior dos Estados Unidos e ponto, né? Mas, cara, muito interessante mesmo, assim, fiquei bem feliz, eu li muito rápido, não é comprido o livro, né, mas eu li rápido, engatei, porque bom demais. Cara, eu tô junto contigo do início ao fim, assim, eu terminei de assistir, eu tinha visto que a nota do IMDb tava baixa, eu digo, porra, mas assim, Jennifer Lawrence, sabe, me chamou a atenção, assim, a própria chamada do filme e tal, vou assistir, vamos ver o que é, não sei sobre o que é, vou só ver aqui. Cara, ele é bonito, ele é muito bem filmado, desde o início, aquela cena, né, não é spoiler, porque é bem o iniciozinho. Lindíssimo. Que eles estão entrando na casa, a câmera vai se movimentando para acompanhar eles, o barulho que vem de cima, até as coisinhas, né, que vão se ligando no decorrer do filme, que acontece lá no início, depois vai ligando lá no final, assim, uns detalhezinhos e tal, de como até o marido, ele é meio insensível às vezes, né, que ela chega e diz logo lá no início assim, precisamos de um gato, né, então depois vai acontecer coisa assim, e, cara, é muito bonito, ela tá bem demais, eu acho ela louvável, a Jennifer Lawrence, por causa do seguinte, ó, ela não precisava fazer um filme que tem tudo pra ser exatamente não bem quisto por causa das esquisitices dele, e ela vai lá e faz. Sabe, ela vai lá e faz um Mother, ela vai lá e faz um Morra Amor. Eu acho ela muito corajosa, ela aparece nua, sabe, e é uma mulher que não tem 800 procedimentos, assim, sabe, então, de verdade, assim, cara, é excepcional. Como é que é o nome do guri do Crepúsculo lá? O Pattinson. Robert Pattinson. Cara, eu gosto muito dele também, cara. Eu acho ele um baita ator. Dele, mas eu acho legal que ele escolhe esses filmes legais pra fazer também. Mas é que ele tem que fazer isso aí.
esses caras que ficaram muito presos num papel, eles meio têm que fazer esses papéis esquisitos pra tentar se libertar do anterior. A Jennifer Lawrence não, né? Mas ele tá bem demais também. Eu acho ele um bom ator. Não, todo mundo tá bem. Não, e aquele cara, o cara do Atlanta, aquele, né? Cissy Spacek, porra, mas o cara do Atlanta que... Claro, depois que o cara vê o filme, né, aí eu li o livro, eu já senti qual era a pegada, já senti qual era o esquema, né, mas tem aquele personagem que durante o começo, pelo menos, do filme, eu achava que era uma coisa meio imaginária dela e tudo mais, né, mas não, cara, bem legal, assim, essas coisas de fotografia, de mato e cachoeira e bicho e sol, cara, é bem legal, cara, bem legal mesmo. Mas sobre a Jennifer Lawrence, eu vou só falar uma coisa, cara, no começo da carreira dela, o primeiro filme dela que eu vi foi um filme em 2010, já tem uns 15 anos, chamado Winter's Bone. Caralho, filmaço. É um filmaço. Sim. Assim, esse foi o quarto filme da carreira dela, antes dela fazer X-Men e Hunger Games e essas coisas todas. E é um filme bom, onde ela é a personagem principal. Ela era bem jovem na época. Ela foi indicada ao Oscar e foi a surpresa, assim, porque ela era muito novinha. E esse filme era assim, cara, na época que saiu, um amigo meu viu e falou, porra, velho, vê esse filme aqui agora. Baixa lá no Pirate Bay, assiste aí, porque o filme é muito bom, muito bem feito. E totalmente fora desse padrão. Não é um negócio relativamente hollywoodiano, não tem um... Não, e o filme é cruel. Esquisitaço, assim. Cruel pra caralho. Cruel, esquisitaço, essa coisa assim. O que é os Estados Unidos? É isso ali, é aquilo ali. É aquilo ali, você vai ser pobre, fudido, a economia do lugar é toda droga, a sua opção é entre ir servir o exército e morrer lá no Afeganistão, ou ter que matar a gente no sítio que tem nada a ver com a coisa, ou perder sua casa, entendeu? É bem feito e o negócio é bem colocado, assim, acho que foi incrível, assim, acho que também é isso, né, voltar pro que tava dando certo lá desde o começo. Né, né? Nessa linha aí, ela veio com 3 papéis muito bons, né, esse aí, que em português é O Inverno da Alma, cara, é bom demais esse filme, e ela tá muito bem. É um bom nome. Aí depois veio aquele lá da Trapaça, aquele que é, porra, tem uma galera, né, o Cooper, o Christian Bale, né, Amy Adams, ela, isso aqui. E depois veio aquele que ela foi premiada, né? Que é o Silver Linings, aquele, né? Silver Linings Playbook. Porra, legal, assim, legal. Claro, como toda atriz muito pop faz umas merda também, né? Mas, sim, ó, dá pra confiar nela pra um papel complexo, que nem esse, um papel difícil, né? Uma personagem que não é heroína e é difícil de gostar dela, né, mas assim, dá pra entender perfeitamente, né, o que ela tá passando. Agora, de fato, cara, fiquei impressionado com o livro também é corajoso, né, porque ela pega e sai escrevendo, e o livro é quase inteiro ela, o que ela tá pensando, né, e as formas que ela tá pensando de matar as pessoas ao redor, e as formas que ela tá pensando em simplesmente surtar e jogar tudo pra cima, bem legal. Bem legal. Bom, eu ia dar uma dica agora de livro, mas só pra gente ficar no cinema eu vou inverter a ordem aqui, porque é um filme novo também, e assim, ó, porra, se tem um lugarzinho que faz filme ruim, é Netflix, né, pelo amor de Deus, essas produtoras de streaming aí tem uma mania de pegar, gastar um horror de dinheiro com todos os astros e estrelas de Hollywood possíveis, e daí pagar um mandolate e uma Pepsi Black pros roteiristas, e daí é uma bosta completa, né? Acontece que não pela Netflix, mas eu assisti num filme muito bom da Netflix, que se chama Sonhos de Trem. Sonhos de Trem, ele é um filme que me lembrou demais o Terrence Malick, tá? Ele tem uma boa parte dele, ele é gravado naquilo que eles chamam da hora mágica, sabe? Naquele pôr do sol, naquela hora que tá. Então, assim, ó, tu sempre que vê aquilo lá, tu pode saber que o cara gastou $1 bilhão pra fazer o troço, por causa que tu só consegue gravar 3, 4 takes, né? Com aquela mesma iluminação, depois tem que voltar no outro dia pra fazer as coisas e tal. Ele é a história de o cara, ele é um madeireiro, né? Ele é um lenhador, eu acho que se chamaria isso aí, porque ele corta árvores nos Estados Unidos ali. E, cara, é sobre a vida dele, tá? Então ele tem uma família, ele tem que sair, por causa que quando tu vai cortar a árvore, tu tem que ir até o lugar e depois tu volta com o dinheiro para tua família para sustentar ela, né? Tem uma mulher, tem uma filha, e acontecem coisas assim no decorrer da vida dele,
mas ele é um filme muito sensível, ele é um filme muito bonito, o roteiro é bom, a fotografia é um esplendor, assim, a fotografia. Então eu fiquei muito surpreso, eu não ia assistir esse filme, porque aparecia, sabe, no trocinho, Gabriel, quando aparece assim, Populares, tá lá, eu digo, Populares porque tá na Netflix, né, e daí o pessoal assiste tudo que é porcaria que aparece por lá. E daí eu tava com a Dani, daí não sei o que, a gente dizia, dá o play ali, então também a gente fica procurando mais tempo do que assistindo coisas. Me surpreendeu muito, é um filme muito bonito, é um filme, né, outro dia tava aparecendo nas redes aquele negócio, por que não fazem só um filme sobre a vida de uma pessoa? É esse filme aí, tá? Não é uma biografia, porque não é ninguém importante, não é ninguém que fez uma coisa extraordinária, mas que viveu a vida dele assim, né, do jeito que podia, da forma como ele achava que era mais correta. Ele é com aquele ator Joel Edgerton. Ele fez, se eu não me engano, aquele filme que é um dos filmes de luta que eu mais gosto, assim, né? De luta que eu digo que é de esporte, né? Que é aquele Guerreiro. É um filme muito bacana, assim. Então ele é um bom ator, mas sempre foi aquele cara meio né? Que fica mais pro canto, assim. Nunca foi o ator principal, o cara que apareceu muito, que Hollywood amava. Tá bem demais. Eu acho que esse filme tem possibilidade de aparecer ali pelo Oscar, assim, de dar uma bicadinha em algumas coisas. Tá? Então, assim, ó, fácil de achar, bom, bacana. Eu vi também nos populares isso aí. Eu meio que fujo daqueles ali, né? Porque, meu Deus, tu vai ver, assim, quais são as séries mais assistidas do dia no Brasil e os filmes, não sei o quê. Vá tomar banho. Mas, realmente, né? Me chamou a atenção, né? Pela sinopse, pelo título, inclusive. Acho que vale dar uma chance. Então, há populares que vêm para o bem. Não, vale. Esse aí vale a pena, assim. O Carapanã é um pouco mais velho, assim, nesse negócio da Bahia Pirata, mas assim, pessoal, se vocês não souberem, sei lá, Carapanã eu gosto muito, assim, das siglas, um negócio facinho de conseguir, assim, um negócio do tipo, assim, vamos dizer que tu bote no teu navegador, diva yts.lt, um negócio bem aleatório, yts.lt. Dá uma testada no teclado, assim, e aparece isso aí. Isso. yts.lt. E daí tu pega um programinha, tu gosta daquela música, vamos pegar uma música de uma banda legal, do Joy Division, Transmission. Com essas duas coisas tu tem os filmes, assim, tô chutando, né? Mas vamos dizer assim que tu faça essa combinação maluca, dá tudo certo, eu acho, cara, não sei. Não sei, eu não comento essas coisas, mas tem muitas maneiras. Outro dia eu entrei numa coisa que eu queria assistir toda a coleção da Criterion, e aí eu consegui achar quase tudo online, no Google, sem procurar muita coisa. Eu ia achando, você vai achando, cara. Você vai achar, tem às vezes uns malucos que sobe o filme inteiro no Dailymotion, cara. Tem. Enfim, e tem eu falo isso assim, cara, quem quer acha, mas o que eu queria só colocar, esses dias estava tendo umas discussões sobre cinema e sobre internet, e, cara, como alguém que mora numa cidade que não tem cinema, e especialmente não tem cinema bom, cinema faz falta assim, gente. Não tem pirataria que garanta o que é você ter um bom cineminha de rua que vai ter uns filmes bons pra você poder ir ver sem ter que viajar pra poder ver filme. Sacou? É só isso que eu queria dizer, cara. E nessa discussão que o povo tem, não, é a internet que acessa a cultura, porque ninguém tem, não, cara. Eu tava pensando numa coisa que era um lance que tinha uma época aí nas capitais, que eram uns festivais de cinema de filme indie e tal. E, cara, quase sempre era naqueles cinemas que cada sala tem 20 e poucas cadeiras, sacou? E, bicho, assisti talvez os melhores filmes da minha vida nesses cinemas, né? Um monte de coisa que eu nunca ia ter conhecido se não fosse isso. E a insistência daqueles amigos fala, não, cara, vamos lá, vamos pegar a fila e ver uns filmes de graça. Bom demais. E pode crer, né, cara? E outra, né, cara, assim... Tem que ter um pouco de curiosidade até pra ver coisa mais velha também. Depois eu quero dar umas dicas de coisa velha, assim, porque tem muita coisa boa. E às vezes acontece, né, isso aí de ter um cineminha mais underground, coisa que a galera se reúne pra assistir um negócio lá dos anos 70, assim. Pô, é do caralho, né, cara? É uma experiência muito boa. Cara, tem um show que tá no AMC Plus, mas eu não assisti no AMC Plus, porque eu não tenho.
chamado Kevin Can F Himself. Tipo, esse aí eu achei também aí nesses cantos da internet. Mas é o seguinte, é um show, que é um drama, é um casal que mora em algum lugar nos Estados Unidos, eu acho que na Nova Inglaterra, Massachusetts, aí e tal. E um casal relativamente jovem, o cara é obcecado com esportes, é um tipo americano, né? Esse cara do aposta esportiva e não sei o que e tal. E ela é relativamente dona de casa, mas alguém trabalha, um negócio mais ou menos assim. Mas a parada mais interessante dessa série é que, assim, quando é o ponto de vista dela, é um drama. Quando é o ponto de vista dele, é uma comédia montada daquele tipo, sei lá, Big Bang Theory, que tem o riso no fundo. E aí a série é toda montada a partir disso. E é meio assim, ela decide que ela nunca consegue separar do cara e que ela vai comprar umas drogas e matar ele. E assim, né, é relativamente comédia, mas é interessante porque ele é um negócio totalmente metalinguístico, porque é meio que também uma referência a uma série dessas de casamento clássica, né? Onde os caras mataram a esposa do maluco na primeira temporada, né? E chama Kevin Can Wait. Então é meio que uma alusão a essa série, que era uma série, inclusive, da CBS e tal, de 2016. E, cara, eu achei maluca essa série, cara. Maluca. Essa Kevin Can F Himself é completamente estranha, porque essa maneira de fazer essas duas narrativas, onde é uma comédia pastelão, assim, americana, com riso e o drama ao mesmo tempo, e às vezes, assim, a mesma cena vai ser mostrada a partir das duas perspectivas. Funciona, entendeu? A estrela do Kevin Can F Himself é Anne Murphy, que já apareceu aí, uma comediante, atriz canadense e tal, onde ela contracena principalmente com a Mary Hollins, que é uma outra atriz que eu já tinha visto em outras coisas, e o Eric Peterson, que é o Kevin da série e tal. E sei lá, eu fiquei chocado com o quanto o negócio funciona. E eu tava pensando nisso, cara, porque assim, é raro você ter hoje em dia um tipo de experimentação ou alguma coisa que vai fazer um pouco, sei lá, o que seria o equivalente a um filme diferente com relação à série de televisão, né, cara? Porque, assim, se a gente tá num momento onde você teve muitos bons dramas com série de televisão, você tem muitas boas coisas, você também tem esse momento agora de que parece que existe uma fórmula, né? A gente chegou nesse momento da fórmula. E a fórmula, ela tem que ser... Ela passa por uma coisa que eu não gosto muito, que é de estender a série além do que deveria ser, né? E essa extensão, em geral, ela não é feita para bem do roteiro, ou para bem dos atores, ela é feita para conseguir mais views. E tem muita série que eu parei de ver porque os caras não conseguem manter a série na qualidade da primeira temporada, sacou? Então você vê a primeira temporada e fala, por mim podia acabar aqui, né? E tá bom. E agora que isso virou um pouco a regra, é raro ter isso, assim. Eu gostei, cara. Anotem aí, Kevin Can F Himself. Não faço ideia, assistir tudo aí no pacote alternativo. Vocês vão ter que procurar, cara. Mas eu fiquei um pouco positivamente chocado com isso. E queria ver isso mais, cara. É que é um saco, né? Tá tudo com formulazinha e coisa. E esse negócio de se estender, eu já me incomodei em internet por causa disso. Do tipo assim, ó. Né, Gabriel Divan? Dizia assim, ó, The Bear tinha que ter terminado. Eu quero, né, mas uma temporadinha, mais duas, mais uma eu quero pra sempre. Daí tu dizia, mas pra sempre não funciona. Pra quê, termina cara? Quando tá bom. Termina por cima. Né? Daí tem que ficar ali, agora a quinta temporada do The Bear, ele abriu uma pastelaria em Sananduva. Para, velho, chega! Aí isso ia ser um desafio massa, né, cara? Conhece uma mina pela internet em Sananduva e vem abrir uma pastelaria. Porque assim, tu tem 2 temporadas magníficas e depois daí tu vê assim, tá, vamos continuar. E daí blá, 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 blá. Pô, é um saco isso aí, cara. Gostei. Kevin Can Fuck Himself. Gabriel Divan. Pois é, cara. Eu tava falando com o pessoal, né, esse final de semana aí, uma galera, uns amigos que estavam em casa e tal, né, que moram fora do Brasil, e a gente tava conversando sobre questão de música. Eles estiveram aqui e foram no show do projeto aquele Dominguinho, né, que é o JP, o João Gomes e o Mestrinho, que aliás um disco que, puta, eu já tinha sacado e já tinha recomendado ele pra uma galera,
muito antes de virar a explosão que virou. Aí ganhou o Grammy, daí, né, o céu é o limite, né, cara? Agora, sei lá, o cara vai fazer o jogo da lotérica ali na Mega da Virada e tal, e tá tocando o Dominguinho, né, na loja e tudo mais. Mas, enfim, né, o Antônio e a Priscila tiveram aí, e, cara, a gente tá conversando sobre esse assunto, e eu falei pra eles, agora que vocês estão morando aí num país hispanohablante, né, estão aqui nos vizinhos, né, no Uruguai, no paizito, tem um disco que uma galera lá que são os meus alunos da Guatemala me recomendaram, e o período que eu dou aula lá é sempre assim, junho, né, alguma coisa entre começo e meio de junho, e eu tô desde aquele junho, né, volta e meia revisitando esse disco, porque foi alvo de comentário numa das aulas. E, cara, é um fenômeno que, pelo que eu notei, não chegou no Brasil. Claro, tem muito a ver com a questão da língua e tudo. É o Fuerza Régida, né? E eles tocam aquele tipo de som, assim, que o pessoal chama de corridos tumbados, né? E coisa parecida, né? É aquela música tradicional mexicana misturado com história de tráfico, tiro e putaria e coisa do tipo. Mas, assim, eles são formados, a banda, nos Estados Unidos, mas todo mundo de origem mexicana, né, e o sucesso deles basicamente se dá nos países latinos, eles gravam em espanhol e tudo, e é impressionante, assim, cara, o quão, sério, é incrivelmente bom, assim, incrivelmente e viciante do cara ficar escutando. Esse disco, que é o mega sucesso deles, né, que saiu não muito tempo atrás, já tem versão deluxe por aí, tudo, que é o Expantia. Ele é uma grafia diferente, assim, é 3 vezes o número 1, né, 111, Xpantia, né, então é Expantia. Cara, é um barato do cara parar, ficar tentando sacar, né, a questão de como é que eles aplicam algumas gírias, tal. As gírias se repetem muito nas músicas, então o cara vai aprendendo pelo contexto. Foi mais ou menos quando eu li e depois eu vou falar de um livro desse mesmo autor também, mas quando eu li a trilogia Suja de Havana, do Pedro Juan Gutierrez, chegou uma hora, eu li em espanhol, né? Aí chegou uma hora que eu tava falando cubano, assim, eu peguei, cara, eu não sei traduzir exatamente essa expressão aqui, tá, mas eu sei exatamente por que o cara aplicou nessa hora e eu consigo entender. Então tem algumas coisas que ele fala que é da malandragem do México, né, e tal, e a gente não vai alcançar isso aí, né, não adianta. Mas dá pra fazer um esforcinho. E é muito legal porque tem umas marcas registradas, assim, em todas as músicas, em algum momento, né, o cara dá um jeito de falar assim, Fuerza Régida. Ele dá um gritinho assim, e cara, é bem legal mesmo. Tem uma música que eu acho que vocês vão gostar, né, os nossos ouvintes vão gostar também, mas eu queria que vocês olhassem o clipe depois. Ela se chama nada mais nada menos do que Marlboro Rojo. E aí tá o cara numa caminhonete meio dos anos 90, assim, e tal, os caras estão se dando tiro, e ele tá cantando, que no meio da bala comendo, ele fica pensando nos olhos da morena, né? Cara, é impressionante, assim, é bom pra caralho. E o pessoal me falou na Guatemala naquele contexto, né, de falar de criminologia e tudo mais, os caras disseram, o que tá pegando é isso aqui, professor, né, assim como no Brasil vocês têm essa parada do funk aí, que fala de bandidagem, rap, não sei o que, aqui o que tá pegando é essas galera aí dos corridos tumbados, Peso Pluma, tá? Eu falei, não, Peso Pluma eu conheço, pô, né, gigantesco, mas esses caras engoliram o gênero, engoliram geral, assim, e olha, onde eles fizerem show aí nos Estados Unidos, em qualquer lugar aí, lota pra caralho, assim, super estrelato, o máximo, e eu achei bem divertido, Fuerza Régida. Tem uma música que é Godfather, que ele vai rimando e vai cantando em cima da base, que é assim, ela tá 0,3% do plágio integral, né, da música do Bruxa La Terra, do Poderoso Chefão. Cara, é muito legal mesmo. Expantia, Fuerza Régida, ou melhor, Fuerza Régida. Olha só, cara, que maravilha. Não, tá tudo anotado, né, cara? Depois vai pro nosso site, depois vai pro Instagram ali, o pessoal vai ter tempo de anotar todas as coisas. Eu vou dar de dica agora, então, o livro que eu ia falar antes, que é o seguinte, né, cara? Eu não conhecia este sujeito e todo mundo que ouve Vira Casacos há mais tempo sabe que eu e o Divan, a gente tem o mesmo gosto por livros de detetives e crimes e coisas parecidas. Esse aqui não é de um detetive, mas ele tem todo o formato, toda a ideia, todo o crime, a solução, esse tipo de coisa. É o livro A Garota de Neve, de Javier Castillo, Gabriel Divan.
Saiu um seriado na Netflix, eu acho, até A Garota de Neve, que é baseado no livro. Eu não assisti, não vou assistir, tá? Mas o livro, ele é muito legal. Eu li em 2 dias ele, assim, por causa que tu quer saber o que vai acontecer. Ele não foca num policial, ele foca numa jornalista, na verdade, que tá atrás, né, do que aconteceu com uma menina de 3 anos que desapareceu durante aqueles desfiles de ação de graças, né, em Nova York, desaparece a menina. E essa jornalista, ela vai atrás, ela ainda é estudante de jornalismo na época, acaba se envolvendo muito na investigação, e depois que some a menina, começam a aparecer fitas VHS gravadas da menina conforme ela vai crescendo. E aí eu gosto muito desse formato do livro, que é o seguinte: os capítulos são muito curtinhos e ele faz um negócio que tu precisa de habilidade para fazer, que é ir pulando no tempo. Então, um capítulo, por exemplo, vai focar na Mirren em 1998. Daí depois vai para o outro personagem em 2010, depois volta para 2013, daí assim vai indo, né? Ele vai indo para trás e para frente, o que exige muita habilidade, porque é muito fácil de tu se perder nesse tipo de coisa. E eles são curtos, então assim, aquele negócio de dizer assim, só li 4 páginas, vai, né, o cara pode falar, só mais um capítulozinho, só mais um, agora, não, mas agora mais umzinho, e quando tu vê, tu tá na metade do livro. Então assim, é muito gostosinho de ler, não é alta literatura, mas assim, quero agora nas férias passar meu tempo bem, ler uma coisa legal, um negócio que vai me prender, gostei bastante, né, Javier Castilho, A Garota de Neve, tá? E depois disso, quando você terminar, ele vai deixar um gancho, famoso gancho, pro livro seguinte, que eu já, né, tá na mão ali para eu começar a ler também. Então eu vou ler 2 livros em sequência do mesmo autor ali, porque eu sou esse tipo de pessoa. Cara, esses livros de mistério e thriller policial, investigação e coisa parecida, serial killer e caralho, eles são uma análise combinatória, né? Que tem o boneco de neve, a garota do lago, o lago da neve, o sangue na neve, o sangue no lago, o sangue na garota. A garota. O boneco de neve é bom, o boneco de neve é bom, eu gosto muito. Como é que é? Gone Girl, e assim vai, né? E assim vai. Porra, mas é interessante isso aí. É legal isso. Você que, ao invés de ficar olhando a 17ª temporada de Stranger Things, quando a Eleven já está divorciada e está fazendo audiência para a guarda do filho com o marido, né, e tudo mais, você, em vez de ficar tentando descobrir quem é o monstrinho, não sei o que, lê um livro aí, tenta descobrir, anota em casa. Faça uma coisa saudável. Faça um mural em casa e bote uns fios, uns barbantes vermelhos, assim, e fica anotando e botando imagens e teorias sobre quem é o assassino do livro, assim, é divertido. Cara, eu não sei vocês, assim, mas é tão bom fazer esse negócio, né? Quando tu para pra ler uma bobagemzinha dessas aí, assim, uma coisa pra ti, né? Não é, não estou fazendo nada para depois pesquisar e blá blá blá. Mas assim, te dá aquela calmaria do mundo, o negócio de tu não tá na rede, tu não tá trabalhando, tu não tá, sabe, só tu e teu livrinho, a cabeça, assim, eu botei uma cadeirinha lá fora, daí eu vou lá, pego um cafezinho, assisto. Poxa, um tempinho tão gostoso, cara. Porque o pessoal também anda reclamando muito das coisas, né, esse filme é muito lento, o Pluribus lá, que é um puta seriado, é muito devagar. Claro, meu irmão, tu tá a 380 por hora, calma, não é assim que as coisas funcionam, sabe? Pega um livro, senta, pega um filme que seja demoradinho, que tenha uma história que vai desenvolvendo, né? Esse que eu falei ali do Sonhos de Trem, ele é um filme que vai se desenrolando, ele é pacato. Calma, cara, não é tudo que tem que acontecer em 3 minutos também, né? Vou pedir aqui pro ChatGPT resumir pra mim. Calma. Carapanã. Eu vou recomendar um desenho animado. Eu já te recomendei uma vez, que era The Legend of Vox Machina, a lenda de Vox Machina, que é tudo um negócio meio maluco. Tem uns caras que são um bando de voice actors, né, de dubladores, como a gente conhece no Brasil, e esses caras, eles têm uma campanha de D&D, que eles jogam, ou várias campanhas que eles jogam, eles filmam, aí tem todo um clube, não sei o que, parará. E a primeira virou, eles arrumaram uma grana, acho que eles capturaram $2 milhões, e depois conseguiram a ajuda da porcaria da Amazon, né? Assim, a gente odeia o Jeff Bezos, mas de vez em quando dá pra fazer alguma coisa que não é uma completa merda.
E fizeram um primeiro desenho dessa campanha, né, um desenho animado, uma animação da campanha, que era a Lenda de Vox Machina. E esse era super bom, bem feito. Parece que esse deu muito certo, e eles tinham um orçamento bom, e eles começaram o desenho da segunda campanha, chamada Mighty Nine. Nine não é do tipo de 9, Mighty Nine do tipo nine de não em alemão, tá ligado? E essa é... O primeiro episódio tá no YouTube, você pode ver. Os episódios são mais longos, os personagens são mais complexos, o negócio é mais... Como você tava falando, Abal, é mais lento, mas tem tempo pra poder pensar nas coisas, pra poder fazer desenvolvimento. E essa é outra muito boa, cara. Eu assisti o negócio, fiquei chocado, tanto que é bom. E eu fico pensando muito nisso, né? Como é um tipo de história emergente, né? Você joga ali mais ou menos um roteiro. Eu fico brincando que é a coisa mais próxima de um roteiro bom vindo de um improv, né? De uma criação coletiva, porque cada um cria seu personagem, o mestre mestra, os caras meio que fazem a campanha, depois escrevem as coisas todas, né? Gravam vídeo, tem um monte de gente que acompanha, e depois eles vão meio que roteirizam isso e transformam num baita desenho animado. Isso é um negócio incrível. Eu acho que é uma sacada boa, né? Isso não foi meio a ideia do Caverna do Dragão? Também não foi assim a origem dele? Não sei. Eu não sei se o Dungeons and Dragons lá, o desenho, veio assim, né? Se foi desse jeito. Eu não sei quase nada sobre a produção daquele desenho. É um negócio... Porque é louco, né? Você sabe que Caverna do Dragão só fez sucesso no Brasil. Ele tem 18 episódios, eu acho, é tripouco episódio. Eu passei a minha infância assistindo, foi então... um desses muitos projetos falidos nos Estados Unidos, né? De desenho animado da década de 80 e 90. Tem vários, né? Piratas das Águas Sombrias, não sei o que. Tem vários desses que foram criados e acabaram. E Caverna do Dragão só fez sucesso no Brasil, mas fez um sucesso, assim, estrondoso. É um desenho que tem um negócio. Mas ninguém... Cara, é incrível. Ninguém na gringa lembra desse desenho. Você vai pegar, assim, os caras... Tem uma galera que talvez goste, né? Como aficionado. Provavelmente gente que já jogava D&D. Mas o Caverna do Dragão... Tipo, é incrível, cara. Como tem pouquíssima informação sobre... Uma vez colocaram o roteiro, né? Do último episódio, pra todo mundo ler, não é aquele que eles acham que eles estão no inferno, não é isso, é o que eles descobrem quem é o Vingador, e aí eles conseguem entender como é que eles vão derrotar o Vingador e voltar pra casa, e aí eles decidem não voltar pra casa, essa é a questão no final. Eles fazem a decisão de não voltar. Falam, não, é isso aí, nossa vida é aqui, esse mundo precisa de nós e acabou, a questão não é essa. Eu fiquei chocado, assim, com a qualidade dessa segunda campanha lá dos caras, né, do desenho. E pra quem quiser ver o primeiro episódio, tá liberado no YouTube pela própria Amazon, Mighty Nine, bota lá. É foda, cara. É bem feito pra caramba, assim. Você olha que a qualidade de tudo melhorou, né? Animação, dublagem, roteiro, assim, os malucos devem ter investido uma caralha nesse treco, assim. É incrível. Trilha sonora, assim, não que o outro, o Vox Machina fosse ruim, mas esse novo tá, assim, tipo, obra de arte o treco. É aquilo, né? Tomara que esteja aí fazendo sucesso, porque esse é o tipo da coisa que eu sei que se sustenta até o final, né? Porque já existe em outro meio e tomara que eles consigam fazer tudo, né? Fazer aí as 5 temporadas de 8 episódios, dá tempo, dá jeito, funciona. Enfim, eu acho maluco, cara. Engraçado demais pensar nisso, porque tinha uma coisa que um conhecido meu fazia quando a gente era moleque, que ele gostava de escrever histórias curtas como se fosse ele mesmo jogando RPG contra ele mesmo, sacou? Então ele criava um personagem, ele fazia as jogadas de D20, de sei lá o que, de dano e tal, e ele ia escrevendo a história como se fosse o personagem, sabe? O que acontecia baseado nisso, né? Ele não escolhia o próprio roteiro. Eu tava rindo porque eu falei, cara, se você tivesse continuado a fazer isso... Talvez se você tivesse um contrato milionário com a Amazon, você tivesse rico, sacou? Enfim. Pô, cara, mas vocês não viram a versão que fizeram
o suposto último capítulo, eu não sei se com base no roteiro, mas deram um fim, né? Os fãs fizeram, né? Eu acho que foi até antes da questão da IA, né? Eu acho que foi feito meio na raça, assim. E é bem interessante o final proposto ali, né? Que o Vingador era um cara amaldiçoado também, né? Era um cavaleiro do bem, né? Que acabou sendo amaldiçoado. E aí eles vão embora, só que o mágico, aquele, o Presto, ele decide ficar, né? Porque ele se apaixona por uma menina lá, tal. Então ele fica lá, né? Como mágico no mundo e os outros vão embora. É alguma coisa assim, eu achei bem legal. E o episódio é fácil relativamente, claro, de fazer, porque não é aquele desenho muito elaborado, assim, é muita coisa parada, né? Tem que se mexer uma coisa por vez na tela, né? No caso, assim, as asas do cavalo do Vingador bate as asas e aí ele fica parado, assim, então. Mas, que legal. Tinha uma época, cara, que tinha uma negociação para continuar a história, para continuar uma história depois desse final em forma de quadrinho, sacou? Ia ser com um time de brasileiros e americanos, e eu acho que não deu certo, não por causa da Hasbro, né, que detém os direitos, mas eu acho que é por causa de uma das conquests que detém o direito dos personagens, né, não do Dungeons & Dragons, não toparam, mas aí eu sei disso porque o Carapanã conseguiu inclusive ver as provas, né, e a primeira capa, na época, não vou explicar como isso aconteceu, mas isso aconteceria, assim, pra mostrar o grau de... É uma dessas coisas, igual, sei lá, Todo Mundo Odeia o Chris, né? Acho que faz 400 milhões de vezes mais sucesso no Brasil do que jamais fez em qualquer outro lugar, enfim. Tem muito desses casos, assim, que acontece esse tipo de coisa. Gabriel Divan! Pô, cara, eu falei dele agora há pouco, eu tô desde o nosso episódio com o Gabriel Dredd, que a gente botou o nome, né, de Nosso Cara na Cop. Eu tô lembrando disso e é uma dica de livro e não é nada novo, não é lançamento, né, pessoal? Mas para quem eventualmente nunca leu, eu acho que vale muito a pena para se divertir, assim, para se divertir mesmo, né? Eu tenho uma relação meio de amor e ódio com o Pedro Juan Gutierrez, né? Porque eu tenho muitos livros dele, eu tenho uma coleção, assim. Só que lá pelas tantas eu decidi parar, porque ele me encheu o saco, assim, cara. Basicamente sempre a mesma coisa, velho. Assim, a trilogia Suja de Havana eu acho que todo mundo deveria ler, né? É aquele tipo de livro, assim, que faz do cara relevante, faz do cara universal, sim, não importa em que época e quando tu vai ler esse livro, ele é importante e tal. Mas o que me chama a atenção é o seguinte, ó. No caso do Pedro Juan Gutierrez, tem essa coisa, né? Ele fala muito de coisas que são derivadas daquilo. Então ele conta na trilogia Suja de Havana algumas histórias que ele escreve como se fossem crônicas, outras que ele escreve como se fossem fatos da vida dele, e aí num outro livro de ficção ele vai falar de novo como se fosse uma questão ficcional, aí no outro livro ele vai contar como se fosse um amigo dele, aí no outro livro ele vai contar como se fosse ele de novo, mas com alguns outros detalhes. Então chega uma hora que me irrita, assim, chega uma hora que eu disse, deu, já li o que chega desse cara contando as mesmas coisas de sempre, né? Mas tem um livro dele, né, e eu digo assim, vários são bons, tá? Não é coisa ruim, mas às vezes essa repetição meio que me dá nos nervos. Então tem um livro dele que o nome é Nuestro GG en la Habana, né? É o Nosso GG em Havana. O que acontece? Esse livro foi escrito por uma série que era uma série chamada, como é que é? Literatura e Morte, era uma coisa assim, né? Que ele convidava autores para escrever livros que envolviam mistérios com personagens que eram grandes escritores, né? Então tem lá o do Veríssimo, que é o Borges e os Orangotangos Eternos, tem um livro maravilhoso do Moacir Scliar, que é Os Leopardos de Kafka. Assim, é maravilhoso esse livro. E era para ser o Nosso GG em Havana, que é sobre o Graham Greene, né, e a trocadilho com o Nosso Homem em Havana, era para ser o livro do Pedro Juan Gutierrez dessa coleção. Por algum motivo não deu certo, sei lá, contrato, grana, sei lá que porra que houve. Eu sei que ele lançou o livro, não fez parte da coleção, mas ele lançou. Então a proposta é, pega um autor de uma obra conhecida, pega algum contexto supostamente verdadeiro desse autor e fantasia ao redor dele, envolvendo mistério, polícia, crimes e coisa parecida. Então o que acontece? No livro vai um cara, né, com um nome parecido com o Graham Greene e vai para Havana e ele é confundido com o grande autor, né, e aí ele se mete numas tretas lá, sempre com as pessoas pensando que ele é o escritor.
E vai acontecendo uma sorte incrível de coisa, até que lá pelas tantas o Graham Greene vai pra Havana, afinal de contas ele tem que ir pra Havana, né? E aí gera mais confusão ainda, olha, e é uma coisa muito engraçada, porque o Pedro Juan Gutierrez, né, principalmente depois da trilogia Suja, ele é o grande escritor, ele é o grande narrador dessa Havana pós-anos 90, pós-crise, aquela coisa, né, do fim da grana da União Soviética, da falta de luz, das coisas quebradas, né, e tudo mais. Então ele tem uma narrativa que está muito fixada nesse tipo de coisa, mas nesse livro ele faz passar a história naquela Havana dos anos 50, assim. Então tá cheio de coisas e cheio de detalhes que são idênticos, cheio de críticas que também são feitas, mas a partir daquele contexto ainda da Havana, que é um quintalzinho dos americanos, e jogar cassino, né, e fazer final de semana. Então toda aquela questão de espionagem, aquele clima de governo mandando matar gente, CIA e empreiteiros locais e manda-chuvas locais, é muito bacana, é muito legal, é um livrinho, pode-se dizer que é de detetive, que é de questão policial, mas tem todo aquele molho, né, cara? Os caras estão em Havana, então tem loucurada, tem putaria, tem bagunça, e tem uma série de coisas muito bem humoradas, assim. Eu acho que é um livrinho super bom, super leve, pra quem quiser encarar o início do ano, aí de repente, né, estira os pés, conseguir descansar um pouquinho, conseguir tentar tirar a cabeça, né, dos problemas aí que recomeçam, porque a gente tá naquela fase que tudo é um problema para o Gabriel de 2026, né? Ele que vai lidar com certas coisas, mas falta muito pouquinho aí, né, para que o 2026 esteja aí nas nossas barbas. Estamos lançando isso aqui no penúltimo dia do ano, então daqui a pouco o Gabriel de 2026 vai ter que realmente lidar com os problemas que foram jogados para ele. Então, se em algum momento aí você conseguir, vocês aí, os Gabriels, né, e similares, conseguir tirar um tempinho para ler um livrinho que é leve, é divertido, é inteligente, é bacaninha, eu acho que esse aí é uma bela de uma pedida. O nosso GG em Havana. A não ser que o nosso bolão do Vira-Casacas dê certo na Mega da Virada, e daí a gente vai ter que pensar no que vai fazer no futuro. Ah, não, aí é o seguinte, cara, aí o Gabriel, sei lá, né, vai dar uma fenda no espaço-tempo, né, E se você, ouvinte do Vira-Casacas, ganhar na Mega Sena da Virada, lembra da gente, né, cara? Categoria Jorge Soros aí, pô. Porra, dá pra fazer... Faça acontecer o Jorge Soros, aí eu quero ver. Aí vai ser uma maravilha. Sou eu agora? Vai lá. Então é o seguinte, cara, minha dica é, vejam filmes velhos. Para com esse negócio de ficar vendo tudo que é lançamento, essas porcaria ali de Marvel e não sei o que, e o 19º filme do Star Wars, da Barará, tá? E veja filmes velhos. Se você tá de saco cheio, como eu estive de saco cheio por muito tempo com esses filmes novos, que não levam a nada, que são sempre a mesma coisa, que é o remake do já fez, do não sei o que, do blá blá blá, tá? Veja filmes velhos, os caras tinham que lidar só com atuação, roteiro e direção, né? Não tinha o CGI, não tinha, né, essas coisinhas todas agora que dá pra usar pra fingir que tá gravando, esses filmes com cor feia do caramba e tal. Então eu vou dar 2 dicas de filmes velhos pra você assistir, porque você não viu esses filmes e você deveria ter visto esses filmes. Eu já falei dele anteriormente, mas eu acho que não dei como dica, então vou dar agora, que é O que Aconteceu com Baby Jane. Assista isso aí, porque se você gosta, assim, nossa, a A24 faz tantas coisas novas, assista esse filme. Assista esse filme em preto e branco, curta as atuações, curta a treta que teve nos bastidores, depois você procura a treta dos bastidores e veja esse filme, porque assim, ó, ele vai te dar um ruim desgraçado só com base em roteiro e em atuação, gente. Assim, uma coisa maravilhosa. E segunda dica que eu tenho, se você gosta desse negócio, assim, de filmes que são tensos, que tem um vilão bem claro e tal, eu vou dar de dica um filme que saiu no Brasil com o nome de... né? É engraçado que nos Estados Unidos ele é The Night of the Hunter. E no Brasil eles disseram, mas eu quero deixar bem escrachado, né? Assim, o que ele é? Bota O Mensageiro do Diabo, né? Que daí entra para aquela coleção, assim, de filmes que tu olha o título e tu diz, porra, mas O Mensageiro do Diabo não deve ser bom esse troço. É maravilhoso. O Robert Mitchum, né? When You Kissed Robert Mitchum, né? Ele tá fantástico no filme todo.
é uma tensão do início ao fim. Ele é um vilão. Ele é o cara que tem tatuado, né, nos dedos, assim, love and hate. Então ele se diz pastor. E ele vai, né, perseguir umas crianças por um motivo que eu não vou dizer aqui pra você, porque senão, né, eu acabo entregando tudo, né? Filminho de 1h30, bom pra caramba. Eu acho que ele é de 1900 e vou colar aqui 55, cara. E de novo, assim, ó, ele dá de lavada em muito filme novo. Então, assim, ó, claro que o ritmo é diferente, claro que as atuações, elas são diferentes do que a gente tá acostumado, tem coisa que aparece mais forçada, mas se você vai dando uma chance pra essas coisas, tu vai entrando no ritmo delas, assim, são filmes muito, 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 muito gostosos de ver. Então, assim, ó, fica essas 2 dicas pra você, filminho preto e branco, depois aí tu vai pra aqueles negócios do tipo, né, Olhos Sem Face e tal. Os filmes são muito bons, cara. Assim, ó, dê uma chance pra filme velho, larga de mão desses lançamentos podre aí que estão saindo. Que filme tu falou? Vai ajudar o peixe? Vai ajudar. Se virou música do Billy Idol, né, cara? Só podia ser bom. Só me explica uma coisa, você tava falando de remake, Marvel. Vai ter agora um filme que vai ter o Doutor Destino e vai ser o Robert Downey Jr., é isso? É o que estão dizendo. Eu não entendo mais nada. Pera só um pouquinho. Vocês que viram esses filmes aí, porque eu não vi nada. Pra chegar na Guerra Eterna, eu tenho que ver antes a Guerra Civil e depois a Guerra Fria e depois... E o WandaVision, mas morreu, aqueles caras... aquela galera morreu, né? Acabou. Os Vingadores, aquele acabou, né? É isso? Ou não? Acabou o ciclo. Sim, só se voltarem agora. Eu não sei, talvez tenha tido uma coisa depois que eu perdi. Agora o Robert Downey Jr. vai ser o Doutor Destino. Como diria o da Guedes, o Doutor Destino é foda. Né? Mas é o seguinte, cara, eu não entendo mais nada disso aí, pelo amor de Deus. Não, e tem Vingadores, os novos Vingadores. Caralho. Tomar banho, isso aí, velho. Francamente, hein? Multiverso da piração total. Não tem mais o que inventar, né, cara? Não. Ai. Então, Gabriel Divan, pra gente encerrar as dicas, vá lá. Eu vou dar uma série aí pra galera assistir, que olha, é um negócio bem bacana mesmo. Ela já é um pouco antiga, né? A gente fala antiga, parece que ela é de 20 anos atrás, né? Ela não tá no hype aí, né? Como é que é? Populares, né? Mercenários 4, né? Essas, como é que é? Emily em Paris, né? A guria já tá morando lá em Paris, já tem cidadania lá. O nome da série é Transparent. Vocês já assistiram? Nunca nem ouvi falar. Então, Transparent, cara, é uma série, velho, que ela é, pra não mentir então, né, pra gente dar a data certinha, ela é de uns 10 anos atrás, 2014, por aí, 15, e ela vai contar a história de uma família que tem pais separados, né, os pais já muito mais velhos, já aposentados, aquela coisa, né, e aí acontece um lance que é, depois de uma vida inteira enrustido, depois de uma vida inteira se escondendo, se neutralizando, o pai da família, né, o senhor que é vivido pelo Jeffrey Tambor, ele decide se assumir como que é uma pessoa trans. Ele quer ser uma mulher, ele quer se vestir de mulher, ele quer ser tratado como mulher. Foi o sonho da vida inteira dele que ele engavetou, ele trancou, ele escondeu, né, ele tinha muita vergonha. A série vai acompanhar alguns flashbacks dele enquanto era professor universitário nos anos 90, enquanto fazia o paizinho de família padrão, né, pais ricos dos Estados Unidos, aquela coisa, e vai mostrar o cotidiano atual dele finalmente tomando coragem de começar a se abrir para os filhos sobre isso, de começar a querer viver essa vida exterior, né, na rua, como mulher, que ele sempre quis ser. E assim, vocês vão me dizer, puta, dramalhão familiar, dramalhão sobre questão de gênero, sofrimento, terror. Não. Ao contrário, uma série altíssima astral, muito bonita, muitas vezes divertida. E aí alguém vai dizer também, tá, então vamos fazer galhofa, né, é pra mostrar, pra debochar do velho bicha, né, não tem nada a ver, cara, assim, ó, ela é a medida certa do leve, do bem-humorado, do situações constrangedoras / engraçadas, com um questionamento muito bonito, assim, muito legal, sobre um homem velho, né, que, né, tá finalmente querendo assumir quem é e tudo mais, e todas as relações que vão se construir, né, os
filhos também é um capítulo à parte, né? Eles são muito disfuncionais, né? É um cara e duas meninas, assim, duas mulheres, né? E eles vão ter vidas bem complicadas também, todo mundo com seus problemas. A ex-mulher, né? Que vai parecer uma espécie de antagonista no começo, né? Depois ela tem um papel interessante também. É muito legal, é leve, é bacana. Ela te coloca na linha, assim, exata na linha, né? Situações como o cara sendo expulso de um banheiro feminino, né? Por preconceito, pessoas falando coisas horríveis, com ele se encontrando com um grupo de pessoas trans e tudo mais que se ajudam e tal, e que, né, dão dicas, né? Desde hormônios até maquiagem, coisa parecida. Então, assim, é uma série bem legal. Ela é muito fora do radar, né? Não é exatamente conhecida, assim, mas vale a pena olhar, assim, bem legal mesmo, assim, uma coisa que chega a dar um ânimo, assim, bem bacana e, repito, não vai encontrar dramalhão, mas vai encontrar coisas emocionantes. Muito bem, Gabriel Divan. Bom, acho que não vamos fazer dicas culturais hoje, já estamos com uma dúzia aqui para botar. Podemos ir para os nossos vivas, para os nossos salves, pessoal. Olha, eu queria dizer uma coisa, mais do que nunca é importante você apoiar o Vira Casacas, porque você está recebendo esse episódio nos trinques e passou mais um dos famosos tufões em Porto Alegre, que faz parzinho com a merda da Equatorial, né, onde cai uma gota d'água do céu e falta luz, e a nossa editora Ingrid teve um trabalho do cão para deixar isso aqui minimamente palatável, e você nem notou que o Gabriel Divan caiu umas 19 vezes ali ao longo do episódio, você não notou que a gente teve problemas de comunicação, você não notou absolutamente nada, porque ele está muito editadinho, muito bem montadinho, está muito bem divulgado no Instagram, está muito bem ilustrado com as nossas capas. Então, o primeiro grande viva é para a família Vira Casacas, era para a nossa equipe incrível, Gui, Dani, Ingrid, Carapanã, Felipe Abal, Gabriel Divan. Nós fazemos esse troço chegar toda semana para você, e sem a nossa equipe aqui isso não aconteceria. Então, para saudar inclusive o pessoal que trabalha para que o episódio fique redondinho, né, porque ele chega para editar, é que nem aquele meme do cavalo, sabe, só que é ao contrário, vem o cavalo todo torto no começo, e aí a parte traseira parece uma fotografia, é mais ou menos assim, a gente manda o episódio, né, o cavalo desenhado por uma criança de 3 anos, e ele chega lá, né, um cavalo do Red Dead Redemption no final. Então é isso, primeiro salve é para você que nos apoia e que possibilita que a nossa equipe seja bem remunerada e que as contas da casa estejam em dia. Muito bem, cara. Eu tenho 2 salves aqui. Depois que eu respondi o Felipe Morbilibiu, Gabriel Divan, dizendo que eu ia passar para ti a mensagem que ele mandou, o e-mail, ele mandou outro, cara. Né? E ele tá muito afim de voltar para Porto Alegre, né? Ele tá com saudade da terrinha, tá com saudade das pessoas de Porto Alegre. E ele pediu assim, ó, aproveita e manda um salve para o Sal, de Salvador, nosso mais novo integrante do projeto de família que temos. E o Sal tá aqui dormindo com ele aqui, é um dogo muito dentucinho, muito bonito. Então, um grande salve pro Felipe que te encontrou aí, né? Então, no cinema. No cinema, estávamos lá apoiando o cinema nacional, apoiando as Havaianas, apoiando o marxismo cultural, vendo o Agente Secreto. O segundo salve que eu tenho também é para uma pessoa que nos mandou um e-mail muito querido, a Ana Pontes, que mandou um Feliz Natal pra gente, parabenizou pelos episódios, etc e tal. Tá dizendo que vai poder voltar a apoiar a gente, se ganhar na Mega ela vai financiar o golpe da Revolução Vira Casacas. Olha só. Tá aí, grandes destinos para a Mega Sena. Ela só pede o seguinte, Divan. Ela disse aqui, ó, só peço que o primeiro auto do autocrata Divan seja um novo acordo ortográfico alterando oficialmente a grafia da palavra diabo para diabo. Pode ser? Diabo. Diabo é isso! Diabo. Diabo é isso! Né? Ok, já está de antemão decretado. Mandou um abraço pra gente, mandou uma dica pra nós aqui também e pediu um salve pro gato Idris e pra gata Elba, que ficam no colo dela enquanto ela está fazendo crochê, ouvindo Vira Casacas. Olha que maravilha fazer um crochê, né? Crochê. E ouvir o Vira Casacas com um gatinho no colo. Porra, bom demais. Qual é a diferença entre crochê e tricô? Sem olhar no Google, vai, valendo. Eu acho que tricô tu faz com aquelas agulha maior, né? E daí geralmente é lã, esse tipo de coisa assim, e crochê pra fazer coisinha menor, pontinha menor, e aquela agulha que faz tem uma pontinha assim, né? Ela faz uma curvinha, tipo um gancho, assim, sabe? Tá, comprei.
Pra mim, até que alguém desminta, está estabelecida a diferença. Samir, quem pode nos ajudar é Samir Salim Júnior. Samir pode nos ajudar. Carapanã, o que nós temos aí de salve aí pros lados de Tchanhanhé, do lado de Trololó? Cara, eu sempre aquele salve, cara. Os ouvintes são o motivo disso aqui tá continuando, tá longe, tá indo bastante, tá voando até hoje. Então é isso, cara. Pra vocês que ouvem, compartilham, curtem, clicam no botãozinho, doam R$5, doam R$10.000 na categoria Jorge Soares, fica só aquele abraço, gente. Fica um abraço. Aquele abraço apertado, aquele abraço de final de ano. Eu só não vou dizer que tudo fica melhor depois da Copa de 2026, porque isso aí a gente sabe que é uma frase amaldiçoada e que quando o Petkovic mandou aquela, o apocalipse maia aconteceu e a gente vive hoje no mundo pós-apocalíptico, mas sem nem perceber nada. Pet, desculpa, cara, mas assim, fudeu, cara, você amaldiçoou nós. É isso. Na verdade, tudo vai ficar melhor depois da COP30. Putz, nó. Medo. muito bem, meus amigos. Então, né, deixar que 2026 seja gentil com todos nós, né, com os ouvintes, com a gente. 2025 foi um ano legal, eu gostei de 2025, né, sempre tem problemas, é claro, né, mas assim, me senti muito bem, né, tomara que 2026 seja melhor ainda para todo mundo. Vai ter Copa, vai ter eleição, vai ter várias coisas pra gente conversar durante o ano. É isso. Que 2026 chegue para todo mundo que está nos escutando aqui de uma maneira, se não maravilhosa, né, mas de uma maneira que permita você saber que sim, você pode suportar. Você pode carregar esse fardo, né? Você Aguante. tem aguante, né? Você tem tenacidade para isso. Vira Casacas vai estar com vocês no próximo ano, como nos outros. Vira Casacas não para. Então, muito obrigado por mais um ano de companhia, por mais um ano de audiência. Muito obrigado por mais um ano nos aturando. Muito obrigado por tudo. E a gente faz o que a gente tem para fazer, né? Que é seguir enchendo o saco de vocês semanalmente, né? 2 vezes por semana, com colunas, com programas e com tudo mais. Sendo assim, meus amigos, dado que dá para contestar, né, com o teor de algumas dicas, algumas sugestões aqui, eu acho que não é incondizente dizer que nós somos homens normais, né? Homens inocentes. Tchau, galera! Tchau, galera. Até o ano que vem! Até... What is normal, man? What do you mean, normal man? Just innocent, man.